Seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso canal, hoje com Walter Longo. Walter Longo é publicitário, administrador de empresas, tem MBA na na Universidade da Califórnia, é empreendedor digital, palestrante internacional, sócio-diretor da Unimark Comunicação. Anteriormente, ele foi presidente do Grupo Abril, mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom, holding de comunicação do Grupo WPP, que inclui as agências Young Rubicon, Wunderman, Grey Brasil, VML, entre outras. Já ocupou cargos de diretor-geral para a América Latina do Grupo Young Rubicon e foi presidente no Brasil da Grey Advertising, Wunderman Worldwide, TVA, MTV e do Grupo Newcom Bates. Foi também sócio fundador da primeira agência Branded Content da América Latina, a Snapsys Marketing e Mídia. E, além disso, ele é escritor. Seja muito bem-vindo, Walter, e conta pra gente quantos livros mesmo você já escreveu? Você sabe, Fausto, que quando você tem um currículo tão extenso, tem mais a ver com a idade do que a competência, né? E na verdade, eu já escrevi, eu estou escrevendo nesse momento o meu 10º livro. Então, foi assim, foram anos e anos escrevendo e eu sempre gostei de adicionar à minha carreira profissional uma carreira acadêmica. Sempre dei aula em faculdade, fui sempre um palestrante em muitos países, inclusive. Então, sempre procurei ser um gerador de insights e dentro dessa visão, o livro continua sendo uma forma de você entregar ao mercado um pouco das suas ideias, seus conceitos, seus insights. Então, eu tenho sido um escritor intenso, vamos dizer assim. Nos últimos anos, escrevi esses vários livros aí, e o próximo sai no começo do ano que vem. Nós esquecemos de falar uma coisa também, né, Walter? Você é sócio de uma empresa que criou uma criptomoeda que está indo muito bem. Na verdade, eu não sou sócio, eu sou membro do conselho da Webex, não é? Isso, exato. Eu sou membro do conselho e a razão de eu ser membro do conselho da Webex, eu acredito que seja pela minha prática no mundo digital, ou seja, já faz acho que uns 15 ou 20 anos que eu tenho me dedicado muito ao mundo digital. Eu acredito que o mundo digital foi uma revolução sem precedentes e sempre fui uma pessoa fã de quanto que o digital alterou para melhor o mundo, apesar de, claro, como tudo que é novo, traz também alguns problemas. Mas o digital trouxe, eu que sou uma pessoa que gosta de dividir com os outros o que eu aprendo, o que eu conheço, imagina o que é para mim entender que, de repente, existe uma forma de qualquer pessoa, em qualquer ponto do país, ter acesso à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. A democratização do conhecimento é algo que o mundo digital trouxe e que, de certa maneira, é quase que um retorno ao paraíso para mim. Ou seja, quando Adão e Eva comeram vamos dizer, ou tiveram o interesse, o desejo de comer o fruto da árvore do conhecimento, tá certo? Por causa disso, eles foram expulsos do paraíso. Pois bem, hoje nós temos a Biblioteca de Alexandria no nosso bolso e temos que usar esse conhecimento disponível com muita responsabilidade para não sermos expulsos do paraíso novamente. Então, a democratização do conhecimento é algo que veio para ficar, que veio para dar a possibilidade de qualquer pessoa ter chance daqui para frente. Nós devemos ter matado, nos últimos séculos, milhares de Mozarts, milhares de Einsteins, por falta de oportunidade ou de acesso. E, de repente, você tem um mundo digital que abre, que escancara a porta desse acesso à informação, ao conhecimento, e isso, claro, é digno de celebração. Eu acho que todas as grandes cidades do mundo deviam, todas as noites, soltar fogos, celebrando essa democratização do conhecimento, como a gente faz no Epcot Center, lá em Orlando. Isso aí. Walter, a Biblioteca do Congresso Nacional nos chegou antes da internet pela BBS. Você lembra do Bulletin Board? Claro que lembro. Mas ainda era algo restrito, não estava na mão de todo mundo, não estava com acesso, né, como hoje nós temos. Então, eu tenho a impressão de que a gente pode celebrar, não apenas o digital, mas o início de 2007,
que foi quando a internet se tornou algo portátil, algo no bolso, com a chegada dos iPhones, né? Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, ele não tinha talvez ideia da revolução que ele estava trazendo para o mundo, né? E não é por acaso que a Apple é hoje a empresa mais valiosa do mundo, porque ela mudou tudo nesse aspecto, né? De você ter a chance, a possibilidade de saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada, né? Bastando o toque de um botão. Isso era algo impensável, nem os Jetsons, no melhor tempo da ficção científica, podia prever esta máquina de conhecimento à nossa disposição. Eu quero contar para você que está nos assistindo que eu trombei com o Walter, que eu já conhecia, logicamente, mas eu estava assistindo uma palestra dele e eu fiquei com um pouquinho de inveja dele, porque ele fez uma coisa que eu sempre quis fazer, nunca tive paciência para fazer, que foi pegar o barulhinho que acontecia quando a gente conectava, primeiro no BBS, né, e depois na internet também, né, com os modems. Né? A gente tinha aquele barulho. Ô, Walter, eu vou te contar uma história. Nós fundamos a Broadcast, que depois foi vendida para a Agência Estado, né? Certo. E nós, então, estávamos competindo contra a CNA, que fornecia cotações, gráficos e notícias em tempo real. Aliás, era só cotações naquela época, em tempo real. Ela funcionava com mainframe. Mainframe para terminais burros, que eram terminais dedicados, né? Precisava 45 dias para instalar uma linha direta. Lembra das LPs que a gente instalava? É verdade. E nós, com a Broadcast, nós fizemos um processo em que a gente mandava esse processo por ondas de rádio, né? E para isso, nós, então, fizemos um hardware que ficava lá no final e nós tínhamos que transmitir isso. E para isso, nós tínhamos que modular e depois demodular, e por isso usávamos o modem, né? Modulador, demodulador. E fizemos um contrato com a Rádio Eldorado, que tinha... porque a rádio tem 250 ou 200 megahertz de frequência. Né? 100 usa para transmitir a rádio, 50 para o estéreo, ficava 50... E que antigamente mandava aquela musiquinha de dentista, lembra? Isso, e que a gente usava para transmitir dados. Era uma área, um espectro livre para a gente transmitir dados que ocupava muito menos espectro do que imagem ou som. Exatamente. Foi aí que nós entramos e nós tivemos que ir no Dentel para que o Dentel de então aprovasse que se pudesse transmitir dados nessa faixa. Então, nós estávamos no meio da nossa experiência, nós éramos uma startup naquela época, só não tínhamos esse nome, mas éramos literalmente uma startup, né? E aí teve um dia que, na sexta-feira, o meu sócio falou, está tudo funcionando direitinho, nós estamos transmitindo dados pela suportadora da Rádio Eldorado, mas parece que nós temos que botar um filtro. Aí eu fui viajar, fim de semana, voltei para São Paulo, quando eu estava na Marginal, eu sintonizei na Eldorado, que só tocava música de música clássica, né? E lá no fundinho eu escutava assim... Eu falei, pelo amor de Deus, nós vamos perder o contrato. Mas, felizmente, a gente conseguiu. Então, olha, é um prazer enorme estar conversando com um cara que nem você, que tem a minha idade, né? Na verdade, praticamente a mesma idade. Nós não vamos falar disso muito aqui, né, Walter? Tá certo? Mas nós somos raros, pessoas raras, porque é pouca gente com a nossa idade que está aí na frente, né, dessa tecnologia, que entendeu esse processo, que eventualmente conseguiu já tomar a pílula vermelha, né, e sacou o processo e a exponencialidade dessa tecnologia, né? Então, o que te levou, Walter, a sacar logo de cara o metaverso? Foi depois do Zuckerberg anunciar ou foi antes? Você com certeza já estava ligado antes, né? Eu, de certa maneira, aproveito, até por causa de ser palestrante e em função de escrever livros, etc., eu estou sempre, de alguma maneira, buscando o leading edge da tecnologia, da inovação, né? Eu sempre procuro estudar, não o que está aqui, mas o que estará aqui em breve. Foi assim que, na minha vida profissional, eu fiz um podcasting, lancei uma empresa chamada Podcasting Brasil, exatamente em 2007,
quando foi o primeiro podcast chamado Podcast em Brasil, numa época em que quase não se falava de podcast. Depois entrei na área de branded content, alguns anos mais tarde também, inaugurando a primeira empresa de advertainment ou de branded content da América Latina. Então eu sempre procuro estar um pouco à frente. Eu entendo que fazer comunicação ou ter como missão, né, produzir comunicação, você precisa ser exatamente como atirar num pato em pleno voo. Não adianta você mirar onde o pato está. Você tem que mirar onde o pato vai estar quando o tiro chegar lá. E dentro dessa metáfora de ver as coisas um pouco mais para frente, eu tenho estudado tudo o que vem por aí de tendências, tomando muito cuidado para evitar os hypes que nós chamamos, aquilo que parece ser uma tendência, mas na verdade é apenas alguma coisa que vai subir e descer com a velocidade de um rojão. Então, ao tentar separar o joio do trigo e tentar identificar o que são tendências efetivamente que valem a pena uma análise mais aprofundada, de certa maneira eu já vinha estudando o metaverso e a entrada do Zuckerberg nesse mundo, de certa maneira, acelerou esta tendência que já vinha ocorrendo. Mas é muito importante dizer a você que, na minha opinião, uma tendência não se realiza quando fatos acontecem. Eu acho que é ao contrário. Fatos acontecem quando vão ao encontro de uma tendência. É por isto que o Zuckerberg, lá na frente, ou algumas semanas atrás, resolveu fazer essa entrada no metaverso. Não é porque ele falou que vai entrar no metaverso que o metaverso vai acontecer. Ele falou no metaverso porque o metaverso já está acontecendo. Já aconteceu. Já é uma realidade, né? Inclusive, na minha palestra sobre metaverso, eu estava dizendo exatamente isso, que na minha opinião, ele tem competência, dinheiro e poder para ser líder nesse segmento. Mas ele entrou atrasado, porque o metaverso já está sob domínio dos games, da indústria de games, que é uma indústria poderosa, e que já aprendeu a transformar a internet em locais de convivência. Já aprendeu a vender skins, armas, roupas, do jeito que o metaverso agora vai começar a vender. Então, a indústria de games, a Tencent, inclusive, como uma das grandes líderes do mundo dos games, está muito à frente. Não é? Porém, não vamos desprezar a importância do reino de Zuckerberg, que tem aí a Oculus, que é uma empresa de realidade virtual, não é? Que tem um poder e um volume de dados brutal em relação a todos os habitantes do planeta. Então, se tem uma empresa que vem falando sério sobre isso, é exatamente o Facebook, ou Meta agora, né? E eu acredito, portanto, que quando o Facebook entrou, de certa maneira, aí o mainstream, não aquelas pessoas que são pioneiros, mas aqueles que não estão muito no leading edge começam a falar do assunto. O próprio Fantástico falou. Então, quando o Fantástico fala do assunto, é porque o assunto já deixou de ser uma mera especulação e passa a ser alguma coisa que veio para, de alguma maneira, criar ruído e fazer barulho nesse mercado. Eu acredito que o metaverso está pronto para acontecer. E por que eu acredito? Bom, o Zuckerberg também acredita, mas por que eu acredito? Primeiro, porque nós tivemos nos últimos 8, 10 anos um treinamento para o metaverso dentro das redes sociais. Ou seja, as redes sociais foram um treinamento da população, como a gente normalmente faz treinamento de incêndio para o dia que pegar fogo um lugar, não é? As redes sociais foram um treinamento para todos nós, onde a gente simula comportamentos, mostra o que nós não somos. O nosso avatar. Exato, o nosso avatar, ou a nossa realidade que não é tão real, mas que é a realidade que a gente gosta de projetar. A sociedade aprendeu isso. Existem alguns aviões no Campo de Marte, em São Paulo, que são alugados não para sair do chão, mas para as pessoas tirarem fotografia dentro para mostrar que estão voando no seu jatinho. Então, a gente, de alguma maneira, a população já aprendeu o processo de ser aquilo, não que ela seja, mas que ela quer ser. Então, isso foi um treinamento. A segunda Muito coisa... Muito interessante esse seu... insight, é que nós já estamos meio que treinados, realmente. As redes sociais nos treinaram. Muito Exato. legal.
A segunda coisa é a evolução tecnológica, porque na hora em que milhões de pessoas precisam entrar, de alguma maneira, nesse mundo e vai exigir processamento como nunca foi exigido antes, o 5G está chegando exatamente agora para permitir essa redução de latência que normalmente ocorre quando muita gente entra em determinada área do mundo digital. Então, o 5G, de um lado, mais o aperfeiçoamento dos avatares, que estão cada vez mais parecidos conosco, a tal ponto de eu olhar o meu avatar e achar que sou eu mesmo, não é? Opa, peraí. O Walter Longo já fez o avatar dele? Porque, olha, inspirado no Walter Longo, o Fausto Botelho fará o seu avatar em 2021 ainda. Não sei qual dia do 2021, mas eu vou fazer. Eu vou usar aquele que você falou na sua palestra lá, que é aquele que faz... esqueci o nome. Human, como é que é? Human... Eu apresentei tantos que eu nem me lembro qual é, mas eu tenho a impressão de que você está falando dos avatares que têm uma semelhança absoluta com você, não é isso? Dos meta-humans que a gente chama, né? Meta-humans, exatamente. Isso, exato. Mas eu acredito que existem hoje está se fazendo 3 tipos de avatar. Tem o avatar caricatura, que é um avatar mais fácil, mais barato, né? Que você pode montar logo. Tem um avatar perfeito, que é esse meta-human, que você olhando, você acha que é você às vezes se confunde, será que isso é uma foto, ou um filme meu, ou é um avatar? E tem o terceiro, que está sendo a grande tendência, para que as pessoas não corram riscos dentro, que é o chamado híbrido, que não é nem caricatura nem real, você sabe que é um avatar, mas, na verdade, é muito parecido com você. E essa talvez seja a tendência. Existe uma agência no Brasil que produz avatares chamada Biobots, e que está se especializando em avatares híbridos, que é o avatar com todas as suas características, mas que você nota que é o avatar e não você mesmo naquele local. A terceira... Aí, o Walter já fez o avatar dele? Então, eu já encomendei. Ele é um avatar que eu quero fazer um avatar híbrido, ele demora uns 2 ou 3 meses para ser feito, e eles estão, nesse momento, construindo. Eu entendo que o avatar, para mim, é muito ainda uma experiência. Eu não acredito que eu vá ter uma vida muito profícua dentro desses mundos do Invo ou do Avakin Life, nada disso. Mas eu acho que, como estudioso do assunto, é minha obrigação não só fazer o avatar, como também já comprei um terreno, construí uma casa, né, no Upland, que fica em Bakersfield, na Califórnia, e agora estou mobiliando a casa para o meu avatar morar lá. Então, eu procurei fazer tudo isso simplesmente porque acho que eu não posso falar de um assunto sem viver esse assunto, né? É isso aí. E se Deus quiser, vou te visitar lá, Walter. Exatamente, né? Exatamente. E é muito interessante. Está muito ligado com o metaverso, né? Porque eu estou falando aqui, mas foi você que falou na sua palestra, que enquanto a gente não se ver no metaverso... não se identificar, não é? É isso mesmo. Se identificar, a gente meio que não parece uma brincadeira. A pílula vermelha, né? Eu acho que é preciso a gente se enxergar lá dentro, né? É isso. E hoje os avatares têm a capacidade não só de você ver você dentro daquele ambiente, como também trocar de posição e os olhos do avatar virarem os seus olhos, onde você, como avatar, vai ver os outros ao seu redor, ou o ambiente onde você está. Então, no fundo, muita gente acha que o metaverso será um outro mundo, separado, não é? E, na verdade, o que vai acontecer em muito pouco tempo, pelo menos essas são as previsões, é que a gente vai ter uma dificuldade de diferenciar o mundo real do metaverso. Ou seja, eu posso estar aqui falando com você agora e falar, Fausto, vamos à noite num show dentro do metaverso? E aí vou conseguir os 2 ingressos, vou dar um para você, nós vamos lá e nos encontramos nesse show. Lá nesse show a gente conhece uma terceira pessoa, que porventura mora na Austrália. Está sentado ao nosso lado naquele show. A gente conversa com ele, no final trocamos os nossos dados, e quando eu for à Austrália fisicamente, talvez eu encontre com ele para um jantar. Quando chegar no final de tudo isso, eu vou dizer assim,
Será que eu conheci essa pessoa no metaverso? Foi na vida real? Não importa, não tem mais importância essa separação. Será tudo um fluxo contínuo de relacionamento, aonde às vezes eu vou encontrar com você aqui, às vezes lá. Às vezes eu vou conhecer uma pessoa aqui, às vezes eu vou conhecer uma pessoa lá, e depois conheço ela lá, mas encontro com ela aqui mais vezes. Eu vou entrar num shopping no metaverso, ver uma camiseta na loja da Disney, vou comprar para o meu avatar. Aí eu vou na loja ao lado, na Nike, vejo um tênis que eu acho legal, peço para o vendedor entregar no mundo físico e recebo na minha casa. Então, a gente não terá mais essa separação que hoje ainda existe entre o mundo digital e o mundo físico. Walter, uma coisa que me deu um clique foi quando eu fiquei sabendo que a Nike estava criando tênis para serem usados por avatares no metaverso. E depois, certo, na sua palestra, eu também vi, eu já sabia de algumas delas, mas a lista das empresas que está criando produtos para o metaverso. E eu acho que não é exagero a gente dizer que simplesmente todas as marcas do mundo estão pensando em fazer produtos para o metaverso. É isso mesmo. Isso vai ser uma nova economia que tem gente que está projetando aí de bilhões, quem sabe chegue no trilhão, né? É isso mesmo. A gente ainda não tem noção até que ponto vamos dizer assim, a economia do metaverso florescer virá em soma ou substituição à economia real. É difícil a gente hoje saber. Mas claramente existe muita oportunidade no metaverso. O Boticário, uma das empresas brasileiras que montou uma loja no Avakin Life, que é um desses mundos no metaverso, teve lá 9 milhões de visitas na loja. Então, não é algo que no futuro, quem sabe, um dia será realidade. Não, já é realidade e tem gente se aproveitando disso. Empresas brasileiras estão interessadas e estão entrando, empresas do mundo inteiro, as grandes marcas estão se sentindo na obrigação de, no mínimo, estar presente. O Walter Longo já comprou algum NFT? Eu, na verdade, quando você diz NFT, eu comprei arte uma vez, mas muito, muito barato. Não fiz investimentos como a gente tem visto aí de milhões e milhões, não. Até porque não sei se teria esse dinheiro. Mas, claramente, o NFT é, no fundo, uma forma de você comprar direitos de uma imagem, de uma música digital, e depois, quando alguém quiser usar esta música, esse direito, você vai, entre aspas, ceder o direito em troca de um pagamento. É, portanto, um investimento que você faz, seja em arte, em música, em foto, e depois passa a render para você alguma coisa. Então, dentro dessa visão, quando a gente entra na internet, procura uma foto e diz lá, para você querer esta foto tem que ter direitos, é quase que um treinamento para o NFT. Tá certo? Você já compra direitos de foto nesses estoque, que a gente chama essas áreas que tem, o Shutterstock. Então, de alguma maneira, isso já foi também treinado para a população. Tem gente nesse momento comprando fotos raras, imagens únicas, grandes artistas estão criando quadros no mundo digital e que quando na minha casa em Bakersfield, para o meu avatar que eu estou construindo nesse momento, eu quiser decorar a sala com um quadro do Beeple, que alguém pagou 69 milhões de dólares pelo quadro, talvez ele me cobre 5 ou 10 dólares para eu botar aquele quadro na parede da minha casa no metaverso. E com isso, se ele vender para milhões, ele vai ganhar dinheiro com isso. Eu achei muito legal a foto do astronauta num lugar inóspito. Uma flor, não é? Uma flor, aquilo não existe, esse é o quadro. Né? E é um sonho da humanidade aquilo, né? Exato. Provavelmente foi o Elon Musk que mandou fazer aquilo lá, e ele mesmo que comprou. Não, na verdade é um cara chamado Beeple, que fez um leilão na Christie's, né, em Londres, e foi, vamos dizer assim, foi comprado por alguém, que eu não sei quem é, por 69 milhões de dólares, esta imagem digital que não existe no plano físico. Isso dá uma ideia do potencial. Mas uma coisa que é importante também, Fausto, é que a gente tem visto esses preços, uma bolsa da Gucci por 4 mil dólares, um terreno por 2 milhões de dólares. Isso ainda é porque, como tudo que é novo, os early adopters que entram são os que têm mais posse. Claro. Mas a grande vantagem do metaverso é que um tênis da Nike vai custar $1, não vai custar 200 dólares. Depois, portanto, que o processo ficar popularizado, né? Exato, portanto,
É um mundo, é uma terra, que é o que todo mundo quer, uma terra mais inclusiva do que a terra onde vivemos hoje. Porque o acesso aos bens que são incorpóreos vai possibilitar você comprar coisas que hoje parecem inacessíveis aqui, muito facilmente lá. Elas vão ter que ser fabricadas, de certa maneira, né? Mas a matéria-prima delas vai ser bits e bytes, né? Exato, e portanto, inclusive colaborando, uma outra tendência que eu falei, colaborando para um planeta mais limpo, sem muito gasto em carbono. Então, você tem a inclusão de produtos mais baratos e acessíveis, o que é uma busca da sociedade. Você tem uma menor pegada de carbono em função de que são apenas bits and bytes. Você tem o efeito pandemia, que as pessoas buscaram se isolar. O metaverso é um jeito de você estar se comunicando, mesmo que de maneira isolada. Você tem a evolução tecnológica com 5G, com os avatares cada vez mais reais. E você tem a experiência das redes sociais. Na hora que você junta tudo isso, você fala, bom, então o metaverso, se tem um momento para chegar, é agora. Agora, Walter, você mesmo destacou que os jogos estão aí mais na vanguarda desse processo, né? E eu acho que os NFTs, os jogos, e especialmente aqueles play to earn, né? Como o Axie Infinity, por exemplo, que você, à medida que você vai jogando, você pode ir ganhando pedaços de ovos, depois você forma um ovo, você pega esse ovo e põe à venda no marketplace do Axie Infinity e, eventualmente, isso se transforma em Sweet Love Potion, que é uma moeda negociada na Binance, né? É isso então, eu acho que isso aí tende a ser quer dizer, isso tende a encher as prateleiras dos supermercados, os marketplaces de NFTs. Né? Sem dúvida. E tem tudo a ver, quer dizer, o que está por trás disso tudo, né? E você é um expert nesse assunto, muito mais do que eu, é o blockchain. O blockchain, de certa maneira, é uma caixa de Pandora que se abriu e que permite você ter registros de transações, seja elas quais forem, em qualquer lugar do mundo, de uma maneira quase que onipresente, quase divina, tá certo? Então, esse blockchain, que é, no fundo, a alma da criptomoeda, é a alma do NFT e, por acaso, também estará por detrás do metaverso. O blockchain, portanto, é o grande assunto. A criptomoeda é um subproduto do blockchain, que agora terá uma grande evolução por causa exatamente do metaverso, porque lá todas as transações serão em cripto. Então, por isso, a cripto ganha evidência quanto mais o metaverso evolui. E Bitcoin, por cima de tudo, reinando soberano. Não é? O Bitcoin, por incrível que pareça, uma coisa que todo mundo fala assim, nossa, custava $20, agora custa 360 mil reais o preço do Bitcoin. O que é importante entender? É que como tudo que sobe de maneira exponencial, não pensem que muita gente comprou por X e vendeu por 10.000X. Isso não é verdade, porque normalmente o ser humano ele tende a realizar investimentos após algum tipo de remuneração. Então, quando alguém comprou e um ano depois estava o dobro, quase todo mundo já vendeu. E quando estava o triplo, aí vendeu todo mundo. Alguém comprou pelo triplo e vendeu pelo sextuplo. Alguém comprou pelo sextuplo e vendeu quando valia 30 vezes mais. Então, não foi um enriquecimento de o que seria ruim para a economia, porque você estaria concentrando renda. É ao contrário. É a geração de riqueza para milhões de pessoas, aos poucos, ao redor de cada ano. E a gente não percebeu, mas houve uma geração de riqueza de milhões de pessoas que foram comprando e vendendo Bitcoin ao longo desses últimos anos. Teve outra geração de riqueza lá para trás, Corrida do Ouro na Califórnia. E ainda outra, Corrida do Ouro da Califórnia deixou os fazendeiros do Centro-Oeste lá, os caipirão americanos, deixou eles tudo rico. Depois teve aquela outra que deixou os beduínos ricos, que foi a corrida do petróleo. Petróleo, é isso mesmo. Sempre tem corrida. Agora é a corrida é uma boa metáfora, viu, Fausto? É a corrida. E por isso que a gente fala minerar Bitcoin, né? Relembrando a corrida do ouro. Agora, Walter, sabe quem está ficando rico? É o cara, o nerd que morava no sótão da mãe, que é o cara de TI. Hoje,
o dinheiro está indo, quer dizer, somas vultuosas de dinheiro estão indo para as pessoas de TI, que são as pessoas que têm noção de criptografia, de desenvolvimento, de protocolos, e eu acho que essas pessoas hoje não vão criar boiadas, não vão fazer palácios com um monte de mármore. Eu acho que eles vão melhorar a humanidade, e isso me dá um certo otimismo aí para o nosso futuro como humanidade. Até porque eu considero que o Bitcoin, o surgimento do Bitcoin foi o maior empoderamento do ser humano, de nós, indivíduos, da história da humanidade. Exato. E Fausto, isso que você está falando parece, entre aspas, um sonho, parece poético, mas não é. Eu estudo muito as chamadas gerações, né? Porque mexo com publicidade, então a gente estuda os baby boomers, geração X, depois os millennials, mas agora, recentemente, a geração Z. E o que a gente pode dizer? Que a primeira população que vai estar no metaverso é exatamente a geração Z, a mais recente, e os millennials. E quando você analisa... Um ou outro baby boomers, né? Como nós, exato. Mas a grande maioria serão deles. E por que eu digo que isso é relevante? Porque se, por um lado, os millennials são pessoas que a gente, às vezes, reclama porque eles estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto, né? A gente reclama muito deles quererem mais ser do que ter, de não terem mais a obsessão da produção que nós tínhamos, de entenderem que nenhum CNPJ vale um AVC e, portanto, terem uma vida muito mais frugal, não consumista. E claro que isso, para nós que estamos acostumados com essa aceleração, isso é um pouco frustrante. Por outro lado, essas pessoas é que estão ou estarão construindo o metaverso, esse novo planeta, esse novo mundo. E essas pessoas, quando você analisa em termos de personalidade, são muito mais honestas e íntegras que as gerações anteriores, são muito mais inclusivas, são muito mais entendendo a importância do desfrutar e do ser acabar sendo mais importante do que ter. Então, esse novo mundo será um mundo com uma nova moralidade, com uma nova forma de encarar a existência humana. O que eu acho que pode ser uma nova oportunidade do ser humano na sua relação com seus semelhantes. E eles querem se incluir, hein? Eles querem o domínio do planeta para as mãos deles, né? Até, não sei se foi ontem ou anteontem, independente de ideologia política, o Chile elegeu um presidente de 35 anos. Né? Isso mesmo. Que é uma coisa completamente inusitada, né? Essa chegada dos jovens ao poder, não é? Ela chega com um pouco de inexperiência, o que é, entre aspas, às vezes preocupante, né? Vem com um certo dose adicional de arrogância, o que às vezes é ruim, também preocupante, mas vem com uma enorme dose de integridade moral, de preocupação com o outro, de inclusividade, não há negros nem brancos, não há pobres e ricos, é todo mundo relevante, importante. Há uma preocupação obsessiva pelo planeta que nós não tínhamos tanto. Então, essa nova geração tem valores que vale a pena a gente analisar com carinho, porque o metaverso será o local dessa nova experiência humana, um laboratório onde as novas gerações vão comprovar se elas estão realmente sendo uma boa evolução da sociedade ou uma involução. A experiência ocorrerá no metaverso. Ô, Walter, se eu entrar no metaverso e algum desses caras descobrir o que eu fazia com o meu estilingue há uns 50 anos atrás, eu tô frito, cara. Você tá morto, Eu tô frito. Ô, Walter, eu quero saber qual jogo eu vou duelar com você e aproveitar e comprar umas moedinhas lá e ganhar algum dinheirinho aí. Você deve estar estudando aí a evolução do metaverso dos jogos. Olha, eu evidentemente não sou um gamer, até por não ter tempo muito para isso, mas eu acho que de todos esses que estão neste momento mais em evidência, eu tenho mais admiração e procuro conhecer mais o Fortnite. E a razão disso
é que o Fortnite entendeu antes que os outros esta simbologia do metaverso. Em 2019, lançou pioneiramente o novo filme Guerra das Estrelas dentro do metaverso, para quem estava lá e pôde assistir a esse filme. Não é? Já começa a realizar costumeiramente shows praticamente todas as semanas, ou seja, o Fortnite é o jogo ou o game que mais está parecido com o que será o metaverso. Um local de convívio social, onde as pessoas se relacionam, onde as pessoas se encontram para outras coisas. Tanto é que o próprio presidente da Netflix disse: eu não tenho medo da Apple TV, não tenho medo da Amazon Prime, eu tenho medo dos games e da Fortnite. Esse será meu grande concorrente. Então, acho que, no fundo, quando alguém da Netflix fala isso, é porque deve ser verdade. E nós aqui vamos ficar na plateia assistindo isso daí. E uma hora dessa, se Deus quiser, nós vamos num show desse junto. E se Deus quiser. Isso mesmo, querido. É isso aí. Olha, eu acho que foi muito interessante a conversa. Agradeço demais você de ter participado aqui. Espero que a gente possa aí estar junto aí mais vezes agora em 2022, com essa coisa amenizando um pouco. E estou à sua disposição aí, porque você precisar. Obrigado. Na minha área, aí, na parte de análise técnica, que é a nossa especialidade, gráficos e tudo mais, tá? Vamos estar junto, com certeza. 2022, eu acho que é um ano onde a gente, de certa maneira, começa de novo essa convivência maior, não é? Depois de 2 anos aí um pouco afastados um do outro. E mesmo eu, que não parei em nenhum momento, que viajei muito nesses 2 anos, porque entendi que, no fundo, era o melhor período para viajar, porque eu podia fazer todas as minhas reuniões à distância e, ao mesmo tempo, tudo vazio, tudo tranquilo, tudo barato, né? Mas, apesar disso, eu acabei não encontrando com todo mundo da mesma forma como encontrava antes. Então, que 2022 seja para nós e para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, um feliz ano novo, né? E também um ano de reencontro, que é sempre algo gostoso de acontecer. E olha, você que nos assiste, o Walter tem o canal dele, o link está aqui embaixo, tá? É isso aí, Walter, muito obrigado. Obrigado a você, Fausto. Se você gostou do vídeo, não deixe de assinar o canal, clica no sininho para você ser avisado de uns vídeos legais como esse aqui, e te vejo sim, não esquece de dar o like também, e eu te vejo na próxima. Tchau!